Então, vamos trazer também o governador do Paraná, o Ratinho Júnior. Hoje eu conversei mais cedo com ele. Ele disse ao Bastidores que, com a filiação recente do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a prioridade do PSD deve ser a de estruturar um modelo de Brasil, capaz de oferecer respostas aos desafios nacionais. Essa declaração também vem em meio a esse redesenho do cenário político para as eleições de 26, com a saída do Caiado do União Brasil. Para o governador, a filiação fortalece a sigla na construção de uma alternativa política. Abre aspas, o nosso desejo, perspectiva agora é construir um modelo para o Brasil, um modelo de gestão para virar a página do país, poder dar tranquilidade para a sociedade e criar um projeto em que se tenha credibilidade e resgate moral das instituições. Ratinho Júnior também disse nessa conversa que não há, no momento, uma discussão sobre nomes ou candidaturas ao Planalto. Bom, é um alinhamento aí dos três agora. Em algum... Sabe aquele assunto, Uribe, que ele fica rondando o casal? Né? No caso, são os três, né? Não vou falar trisal, mas são o trio. São três, o trio. Né? Aí fica rondando o assunto. Em algum momento, alguém vai ter que falar sobre isso. Vai. Quem está muito disposto é quem está chegando agora. Que é o Caiado. É o Caiado, que ele falou sobre isso já aqui com a gente. Deu até as dicas de como que a construção vai ser feita. Montaram um conselho para pensar sobre o nome que vai disputar pelo PSD, aquele que tem mais viabilidade, o perfil, né, talvez, para encarar esse desafio. O Caiado, o Eduardo Leite estão mais indo na linha de vamos esperar, ninguém está falando sobre isso agora, porque é isso, né? Quem já estava antes também, às vezes, se incomoda com quem está chegando. Então, prometer a mesma coisa para 3 pessoas não dá muito, para 2 não dá, para 3, então é uma situação em que a gente está vendo que vai demorar para se viabilizar e, bom, nos bastidores tem que ver o que foi conversado com cada um deles, né? O que o Ratinho e o Eduardo estão fazendo, é claro, celebrando. A chegada do Ronaldo Caiado é um nome que vem ali para somar, tem uma força muito grande ali em Goiás, né, no seu reduto eleitoral, começou a se nacionalizar como pré-candidato já há algum tempo, mas o Ratinho estava antes, o Eduardo Leite chegou na sequência. Como diria Blitz, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas francamente vai ter DR, porque vai chegar um momento que vão ter que falar, é um deles. Eu acho que o Eduardo Leite, ele está fazendo aquele reedit pensando, né, no que aconteceu nas prévias do PSDB. Exatamente. Não vai ter prévia no PSD, a gente já sabe, mas você imagina, deve ser uma situação traumática, porque começou desse jeito, com 3 candidatos e aí de repente implodiram o partido. Não, e levou difícil o João que Dória isso aconteça com o PSD, não vai, né? Até pelo tamanho, pelo controle, é uma outra situação política para o partido do Kassab, mas pro Eduardo Leite, eu acho que é reviver aquele trauma, né, das eleições prévias passadas. do PSDB. E tem uma outra questão importante que é o seguinte, desde 1994, não há terceira via que se viabilize no Brasil. Desde a primeira eleição que elegeu Fernando Henrique Cardoso, não há terceira via, é direita ou esquerda. E tudo aponta que as eleições de 2026 vão ser iguais. A única terceira via que ameaçou o processo foi 2010, Marina Silva, depois da morte de Eduardo Campos, não sei se é 2010 ou 2014, acho que é 2014. 14. Marina Silva, 2010 foi a primeira eleição de Dilma. Que aí você teve a morte de Eduardo Campos e aí a Marina começou a crescer nas pesquisas e ficou em primeiro, mas terminou em terceiro, a eleição no primeiro turno. Então a gente tem que ver também que é um processo que o Brasil está um pouco sufocado nesse sentido. Não há espaço para uma terceira via. E quem disse isso foi Ciro Nogueira. Numa entrevista aqui ao CNN, entrevistas da CNN Brasil, ele disse: enquanto nós tivermos os nomes Lula e Bolsonaro nas urnas, não há terceira via. Só quando nós não tivermos mais Lula e Bolsonaro. Então é possível que seja uma candidatura que vai ficar em terceiro, que repita mais ou menos o que aconteceu com Simone Tebet. A gente não tem bola de cristal, pode mudar o quadro eleitoral, mas as pesquisas eleitorais mostram que hoje não tem espaço para uma terceira via. E aí quem que vai se arriscar para ficar sem mandato? É Porque isso. o Eduardo Leite está saindo, o Ratinho Júnior também, são potenciais candidatos ao Senado. O Caiado tem essa mesma disposição? Essa é a dúvida. Ponto.